A gente vai falar hoje sobre um sentimento que, olha, vai muito além de um simples cansaço. É o esgotamento mental, o famoso burnout. É uma experiência que muita gente sente na pele, sabe? Mas que muitas vezes é super mal compreendida. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que realmente acontece quando o corpo e a mente chegam no limite. Sabe aquela sensação de que nem uma noite inteira de sono resolveu? A pessoa acorda e a exaustão já está ali, parece que nem foi embora. Se essa sensação é familiar, o que a gente vai conversar agora é fundamental. Então, a primeira coisa é botar os pingos nos is. Cansaço normal, aquele de um dia cheio, a gente dorme e pronto, passa. É como uma bateria de celular que descarregou e a gente bota na tomada. Já o esgotamento, ele é outra história. Ele fica, ele persiste. É como se a bateria estivesse viciada, sabe? Não segura mais a carga. Não é temporário, é uma condição crônica. E olha, antes de qualquer coisa, é muito importante deixar isso claro. Não é frescura, não é exagero, não é corpo mole. A própria Organização Mundial da Saúde já bateu o martelo e reconhece o burnout como um fenômeno ligado ao trabalho. É algo real e que precisa ser levado muito a sério. Tá, mas o que acontece lá dentro do nosso corpo para a gente chegar nesse ponto? A resposta não é achismo, não. Está na neurociência, no jeito como o nosso organismo reage quando o estresse não dá trégua. Pensa no nosso sistema nervoso como se fosse um carro. A gente tem o sistema simpático, que é o acelerador. Ele joga cortisol, joga adrenalina no corpo para deixar a gente em alerta, pronto para ação. E tem o parasimpático, que é o freio. Ele acalma, relaxa, manda a gente descansar. No burnout, o problema é que o pé fica cravado no acelerador o tempo todo, e o freio simplesmente para de funcionar. E o que prende esse pé no acelerador? O psiquiatra Gabor Mate explica isso de um jeito genial. Não é só uma questão de não se cuidar. O buraco é mais embaixo. É sobre um desequilíbrio total entre o dar e o receber. A cultura de hoje exige que a gente dê o tempo todo. Mais produtividade, mais disponibilidade, mais energia. Mas o que a gente recebe de volta? Em descanso, em reconhecimento, em paz, quase nunca está na mesma medida. Então, como é que a gente sabe quando o estresse normal, aquele de uma semana de prova ou de um projeto grande, virou um problema crônico? Bom, o corpo fala. Ele grita, na verdade. Ele manda sinais de alerta bem claros. E chegou a hora da gente aprender a escutar. Para começar, os sinais na cabeça. O cérebro, coitado, entra em modo de sobrevivência. Aquela parte da frente, o córtex pré-frontal, que é tipo o presidente do nosso cérebro, responsável por tomar decisão, por focar, ele começa a falhar. E aí o que acontece? A gente esquece o nome das pessoas, não consegue ler uma página de livro sem se perder, adia até a tarefa mais boba, fica quase impossível se concentrar. Aí, na sequência, o corpo físico começa a cobrar a conta. Começam a aparecer dores que ninguém sabe de onde vem. Aquela insônia que não faz sentido nenhum, a pessoa tá um caco, exausta, mas deita na cama e a cabeça não desliga. Queda de cabelo, mudança de apetite. É o corpo berrando que o acelerador tá no talo há tempo demais. E claro, vem a parte emocional. E aqui talvez o sinal mais importante seja a apatia. Aquela paixão por um hobby, pelo trabalho, por qualquer coisa, some. Dá lugar a um sentimento de vazio, de estar anestesiado. É a sensação de estar com o tanque emocional completamente zerado. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é crucial. Apatia não é tristeza. Tristeza é um sentimento, a gente sente a dor. Apatia é a ausência de sentimento, é uma anestesia emocional. E o perigo mora aí. Muita gente confunde isso com estar mais calmo ou mais maduro. Não me estresso mais com nada. Cuidado, isso pode ser, na verdade, um sinal de exaustão num nível máximo. Ok, entender os sinais é o primeiro grande passo. Mas e o segundo? Como é que se sai desse buraco sem colocar mais uma camada de culpa nas costas? Existe um caminho prático, baseado na ciência, para começar a recuperação. A recuperação é basicamente uma mudança de chave. É tirar o pé do acelerador e, finalmente, ensinar o corpo a usar o freio de novo, a ativar aquele sistema parasimpático. E para fazer isso, a gente pode seguir 4 passos bem práticos. Vamos ver cada um deles. A psicóloga Emily Nagoski tem uma teoria fantástica. Ela diz que o nosso corpo precisa entender que o ciclo de estresse terminou. Ele precisa de um fim para a história do perigo. E como a gente faz isso? Com o movimento. Uma caminhada de 5 minutinhos, dançar uma música na sala, até chorar mesmo, um choro daqueles. Essas ações físicas mandam um sinal para o corpo. Ei, o perigo já passou, pode relaxar agora.
Tentar fazer uma mudança radical quando o cérebro está esgotado é a receita para o fracasso. É como tentar correr uma maratona sem ter comido por 3 dias. Não tem energia. Então, o segredo é começar minúsculo, com o que a gente pode chamar de não microscópico. E o que são esses microlimites? São coisas simples, quase bobas, mas poderosas. Decidir, por exemplo, não pegar o celular na primeira hora do dia. Estabelecer um horário para parar de responder e-mail de trabalho. Tirar 10 minutos de verdade para tomar um café longe do computador. Cada não desses é um pedacinho de território que a gente reconquista. E agora, para a gente ir fechando, vamos tentar olhar para tudo isso de um jeito diferente. O esgotamento não é uma falha pessoal. Pensa nele como uma mensagem que o corpo está mandando, um convite para a gente reavaliar não só a nossa vida, mas o sistema todo em que a gente está inserido. O filósofo Byung-Chul Han resume perfeitamente a raiz do problema. Essa pressão maluca para ser sempre produtivo, sempre positivo, faz com que a gente vire o nosso próprio chefe carrasco. A gente adoece acreditando que tem a obrigação de dar conta de tudo. E quando a gente não dá, a culpa cai toda nas nossas costas. Mas a falha, muitas vezes, não é individual, é do sistema. 8 minutos, pensa aí. O que são 8 minutos? Numa história real e bem brutal sobre burnout, 8 minutos foi o tempo que demorou para uma coisa acontecer. Uma coisa que mostra o quanto é urgente a gente se colocar em primeiro lugar. É a história de uma apresentadora de TV. O médico dela avisou que se ela não parasse, a emissora a substituiria em 24 horas. Quando ela de fato teve a crise e precisou se afastar, a substituição não levou 24 horas, levou 8 minutos. A mensagem aqui é dura, mas é clara. Ninguém vai cuidar dos nossos limites por nós. Se preservar não é luxo, é questão de sobrevivência. E para fechar, fica essa reflexão. Numa cultura que aplaude a exaustão como se fosse sinônimo de garra, talvez o ato mais corajoso, mais revolucionário, seja simplesmente dizer chega. Reconhecer e respeitar os próprios limites, não como um sinal de fraqueza, mas como a maior prova de força que existe, a força de querer continuar sem se destruir no caminho.